Foi exatamente nesse momento que eu tomei consciência da questão racial, né? Eu fiquei muito brava, muito brava. Eu era uma militante pitbull, entendeu? Porque eu fiquei com muita raiva, né? Depois que eu entendi isso, né? No processo psicanalítico, inclusive. Porque eu fui enganada a vida inteira, né? A vida inteira eu bebi na tal da história de que no Brasil não tinha racismo, né? E quando eu descobri que existia, né? E quais eram os índices, que naquela época nem tinha muito, que não tinha muito pesquisa com item cor, mas quando as pessoas faziam as denúncias, eu comecei a ver realmente onde morava, quantas pessoas que moravam lá, como a polícia tratava as pessoas, qual era o nível de escolaridade daquelas pessoas, eu vi empiricamente, eu comecei a perceber e realmente aquele pessoal lá está falando tudo é verdade. E eu vivia ali no caldeirão, sabia que aquilo era verdade, né? Você nasceu em 57, 9 de agosto de 57. Isso. Foi no Morro do Andaraí mesmo ou não? Eu, desde pequena, estou no Morro do Andaraí, mas nasci na maternidade, né, em São Cristóvão. São Cristóvão. Mas a minha família já residia no Morro do Andaraí. Né? Eles eram, né, mineiros e vieram para o Rio de Janeiro, né, nas primeiras ocupações de favela, aqui naquela área ali da Grande Tijuca. São Raimunda Astrogilda da Silva, sua mãe, isso. E o seu pai José Batista. José Batista, isso. Ambos vieram mais ou menos de Minas, de Ubá, né? De Ubá. Isso. E quando que eles vieram mais ou menos? Uns 10 anos antes de eu nascer. Né? 47, então eu sou filha de pessoas que vieram de Minas, né, para tentar melhorar de vida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E já aí minha mãe pessoas aqui? Não, vieram porque já tinham outros parentes que tinham vindo de Minas para cá. E minha mãe veio para aqui já com... Não, minha mãe não veio 10 anos antes de mim, não. Veio bem antes. Ela veio já na infância, que ela veio para trabalhar, né, em casa de famílias aqui. Com quantos anos, mais ou menos? Ela era menina, né? Então ela tinha 9 para 10 anos quando ela veio. Então, aí depois passou, né? Ela teve um primeiro filho, né? Aí depois encontrou meu pai, né? E começaram a namorar. Isso aí já contamos já décadas, né? Mas isso aqui ou já não, aqui no Rio de Janeiro, tudo aqui no Rio de Janeiro. Aí ela me teve, né? Com meu pai. Aí depois teve uma parte meio complicada, né? Meu pai teve problema de alcoolismo, se envolveu com questão de álcool, e teve um problema sério. Aí minha mãe começou a trabalhar fora e ela foi ser empregada doméstica de novo, né? No período em que ela estava lá bem com meu pai, ela parou de trabalhar. Mas depois ela voltou a trabalhar. Fazia o que, o seu pai? Ela trabalhava em fábrica. Fábrica de tecidos. Aí depois, quando eu nasci, meu pai se ausentou e eu fiquei com a minha mãe já desde pequena. Eu, ela e uma... E seu irmão? Uma irmã, não. Meu irmão, ela... Foi criado com outra família, né? E aí nós começamos Você, ela e... Você ia falar mais alguém? E a minha irmã, mais velha, na época. Depois eu tive uma outra irmã. Mais nova que você? Não, mais velha que eu. Tá. Então nasceu o irmão, depois a irmã, isso, você é caçula? Não, sou do meio. Depois de mim ainda tem outra. Luciana. E aí, nesse meio tempo, aí ela ficamos eu e ela, né, no morro. Nós tivemos muito problema, que a comunidade era muito carente, realmente, né? E nós morávamos em casas muito paupérrimas. E aí 3 vezes a casa caiu, né? Com o negócio de enchente. Então a primeira casa caiu, ela construiu no mesmo lugar. A segunda casa caiu, ela construiu no mesmo lugar. A terceira casa caiu, ela construiu no mesmo lugar. E aí depois um parente nosso que morava numa casa se mudou e alugou essa casa lá dentro da favela para nós. Era uma casa um pouquinho melhor. E aí eu só fui descobrir depois porque que a casa caía tanto. Porque depois eu me tornei presidente da Associação de Moradores e descobri que a casa caía, né? Porque a gente construía num lugar chamado Talveg, que o pessoal que trabalha na área de geologia e de geografia sabe, né? Que é o curso natural que a água faz, né, nos morros. Então, toda vez que ela construísse ali, a casa ia cair.
Só que a gente não tinha conhecimento geológico, nem geográfico, nem de nada, né? Então construía sempre a casa. Talveg, é. Aí a casa sempre caía. Quer dizer, a rocha tem tipo aqueles vácuos, né? E quando a água vem, naturalmente, quando a água da chuva vem, é o curso natural da água. Sei. Então toda vez que construísse ali, não tinha jeito, a casa ia cair. E aí... Ela conseguiu sustentar os 4 nós irmãos? duas. Não, primeiro nós duas. Bem depois, quando eu já tinha 9 anos, aí nasceu uma outra irmã minha. Que é do seu pai também ou não? Que é do meu pai, que é exatamente com a história da chuva, né? Ficou uma coisa meio, até hoje, não muito esclarecida, né? Porque nessa última casa, desde que a casa caiu, as 2 vezes nós não estávamos em casa. Nessa última estava eu e ela, né? Estávamos eu e ela na casa. Aí quando a casa ia cair, né? Eu vi entrando lama na casa, eu saí para gritar um vizinho. Aí o vizinho veio para nos acudir, mas quando eu saí, a casa caiu, né? Eu digo que foi a mão de Deus, realmente, né? Aí a casa caiu, eu tinha saído, minha irmã ficou dentro. E logo depois ela ficou doente, teve um problema de meningite e morreu, né? Muito, muito perto do acontecimento. E as pessoas diziam na época que meningite é a infecção da meninge, e que ela teve meningite porque infeccionou a meninge, porque quando a casa caiu, fez um ovo na cabeça dela, né? Ficou um negócio muito grande na cabeça. E aí ela... Eu tô contando essa história, dói. É triste. Aí ela morreu, né? Essa era a sua irmã mais nova? Depois de mim, né? Que nasceu quando você tinha 9 anos. Aí... E aí que eu tava perguntando é se ela então sustentou toda a família. Só ela, só uma empregada doméstica. E ela saía de manhã. E era um trabalho escravo, porque como é que era o trabalho, né? Naquela época, né? E aí o movimento negro, movimentos sociais, tiveram muita responsabilidade nessa luta do respeito à empregada doméstica hoje. Porque as empregadas domésticas, até muito pouco tempo atrás, e de repente no interior, eram muito tratadas como escravas mesmo, né? Então minha mãe saía de casa geralmente 6 horas da manhã, eu voltava depois das 10 da noite, entendeu? Então ela voltava assim, né? E a gente ficava... minha irmã tomava conta de mim, mas logo depois ela foi também trabalhar fora, né? Pra ajudar. Aí com 17 anos ela casou e caiu fora. Eu digo que ela fugiu da pobreza. E aí passou, né? Aí nesse meio tempo eu estudava, né? Eu era bastante inteligente, todo mundo dizia isso, eu era muito inteligente, não sei o quê, né? Estudava em escola municipal. Em escola municipal, pública, na escola Panamá. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe, então, resolveu dormir em casa de família, né? Minha irmã foi trabalhar fora, já com 13, 14 anos, ficamos eu e ela. E as madames gostavam de mulheres que dormiam na casa, né? Então, a condição era sempre, ela iria, mas tinha que levar a filha, que era eu. E aí, por isso ela ganhava muito menos, porque tinha um contrapeso na vida dela, que era a filha, né? E aí, tinha umas coisas boas, tinha umas coisas ruins, né? Mas, então eu tinha alienação total, inclusive, dos problemas sociais que eu vivia, né? Porque era criança, eu brincava pra caramba quando estava lá no morro, né? Assim, aproveitei o que tinha de melhor que a vida me ofereceu, tanto na infância como já na adolescência. Então você começou a dormir na casa das patroas a partir do quê? Dos 10 anos mais ou menos? Talvez? 6, 7, assim, Já na primeira fase do primário, nunca de madame. E aí fazendo escola perto dessas casas? Isso, então. Sempre no Grajaú, né? Minha mãe trabalhava sempre no Grajaú, e a escola Panamá é no Grajaú. Então, era tranquilo nisso aí, né? Mas bom, aí passou, né? O tempo foi passando, minha mãe desenvolveu um problema de alcoolismo também, né? E aí a coisa ficou complicada, porque ela bebia muito, né? E não tinha muito... a vida não era assim tudo certinho, né? Ela bebia e, enfim, ficava mal, e aí mudava de emprego. Aí nessa história eu acho que eu morei numas 10 ou 15 casas no Grajaú. Eu faço caminhada no Grajaú, eu falo assim, já morei nessa casa, eu sei como é que é esse quarto ali, eu sei que ali atrás tem não sei o quê. Umas foram derrubadas para fazer, né, para fazer colégios, né? Outras foram derrubadas para fazer apartamento, que eram casas imensas que minha mãe trabalhava. Eu me lembro que teve uma história de uma enchente no Rio, e nós estávamos nessa vez, a gente estava nessa casa de família. Então os familiares vieram todos para essa casa, porque teve um problema de água, né? Porque perfurou os canos, aí
algumas casas ficaram com a água interrompida. E os familiares dessa casa, né, dos patrões da minha mãe, foram todos morar lá. Eu me lembro da minha mãe tirando água da cisterna, né, com baldinho, tirando água da cisterna, porque nas bicas não saíam água. E ela lá, né, antes eram 3 pessoas que moravam na casa. Quando teve a enchente, vieram não sei quantas pessoas, era uma casa de 2 andares, a casa ficava cheia de gente. E minha mãe lá fazendo comida, arrumando coisa, lavando louça, não sei o que lá. Eu olhava assim, e tinha um detalhe na história da minha mãe, que é super legal, né, de preservação que ela teve comigo, que ela não deixou fazer nada. E não tinha madame que me mandasse eu fazer, que ela não deixava. Ela não deixava lavar louça, não deixava lavar... Eu me lembro que quando ela estava fazendo nhoque, o nhoque estava subindo lá, aí eu falava, deixa eu tirar o nhoque, ela sai daqui. Né? Por preservação, que ela sabia que não era bom ser empregada doméstica, né? O resultado disso é que eu não sei nem fazer arroz. Mas ela sabia por que ela tinha que me preservar, né? Porque na verdade ela não queria que eu seguisse a mesma trilha dela, que com certeza ela não gostava. Bom, aí passou, já vim para adolescência, aí bom, sempre passava de ano, né? Era uma boa aluna. Alguns desses patrões resolveram investir em mim, algumas casas que ela ficava, compravam algumas coisas, livros, um uniforme, né? Mas, precisamente, a partir da 5ª série, eu tive uma família que começou a bancar o material escolar para mim mesmo, né? Então, cada ano, quando eu recebia a lista, eu levava nessa casa, né? E a moça falava, volta, geralmente eu levava na segunda-feira, ela falava, volta na quinta-feira. Aí chegava um monte de material das casas todas de material escolar, né? De livrarias. Eu ficava toda feliz, eu chegava em casa, lia tudo, lia, eu acabava. Livro de português, então, né? Que depois veio a ser minha formação. Aí eu devorava, né? Todo livro de português, eu lia tudo, né? Quando chegava, praticamente na semana seguinte, quando começava a usar os livros, eu tinha lido todas as leituras, né? Que tinha que ser feito, eu já tinha feito. Bom, e aí, né? As pessoas iam dizendo que era boa, não sei o que lá, nisso, né? Eu comecei a acreditar que era boa mesmo, continuei a passar de ano. Fui fazer 2º grau à noite. Aí quando fui fazer 2º grau, aí eu escrevia muito, fazia redações, muitas redações. Aí a professora, né, falou pra mim, você é uma menina muito boa, sua redação é maravilhosa, você devia fazer português e literatura. Falei, tá aí, acho que eu vou fazer, né? Aí no 2º grau, eu defini que ia fazer literatura. No final do 2º grau, eu engravidei, né? No último ano, eu tive minha filha. E aí fiz o vestibular de 79 da SESC Gran Rio, na época, né? 79. 79, tá. Prestei vestibular, passei. Entrou em 80, então? Na Santa Úrsula? Foi 80, Aqui mesmo, Santa Úrsula. Aí... E é muito engraçado, porque hoje eu fico vendo que eu estudei na Santa Úrsula, né? Eu sou cristã, então eu vejo assim, a mão de Deus em tudo. Porque eu tinha uma história com universidade católica, com escola católica, né? Depois eu fiz terapia, até identifiquei por quê. Porque essas casas que minha mãe trabalhava, todo mundo trabalhava e fazia estudava em escola católica. Então, as meninas estudavam no Colégio Santa Marcelina, na Tijuca. Aí, os filhos, quando ficavam mais velhos, estudavam na PUC, faziam engenharia, não sei o que lá, tudo na PUC. E eu, né, desavisada, fiz para o Gran Rio, tinha nota para passar para a UERJ, mas eu coloquei a Santa Úrsula em primeiro lugar, foi coisa assim, né? Ainda bem que Deus tinha lá as provisões dele para mim, porque foi tão legal que eu estudei na Santa Úrsula, mas não tinha dinheiro para pagar. E aí o que aconteceu? Eu consegui logo de cara o crédito educativo. E foi tão legal, porque quando eu acabei de fazer o crédito educativo, quer dizer, eu tinha que estudar lá mesmo. Porque na UERJ eu não ia ter as condições que a Santa Úrsula me deu na época. Porque a UERJ não tinha cotas e muito menos auxílio para aluno. E eu era muito pobre, né? E aí, quando eu estudei na Santa Úrsula, eu ganhei o crédito educativo. Na época, eles pagavam uma mensalidade e davam um auxílio, que era uma... Passagem. Era um salário mínimo, que a gente pagava na Caixa Econômica, todo mês ia lá pegar. E aquilo era certinho, durante 4 anos, né? E era todo dia primeiro, estava lá, eu ia lá pegar a minha ajuda de custo, né? E eu podia ficar o dia inteiro aqui na Santa Úrsula, nos laboratórios, estudando o dia inteiro na biblioteca, entendeu? Aí eu dava aula particular em algum lugar, fazia um monte de pintava essa pequena, né? Mas eu tinha uma verba própria para me manter, para lanchar com dignidade, sabe? De ficar o dia que eu precisava ficar fazendo seminário, ficava o dia na faculdade, eu falei, poxa, mas Deus fez tudo certinho. E é por isso que eu não podia ter ido para a UERJ. Hoje, como é que eu descobri isso? Quando começamos a discutir cotas. Que os alunos que passaram para as cotas da UERJ, hoje eles vão lá e dizem, eu vou largar, porque não tem condição, não tem dinheiro da passagem, não tem não sei o quê, não tem nada, né?
E eu tive, assim, privilégio, né, de estudar na época Santa Úrsula, hoje está decaída, né? Mas na década de 70 ela era uma excelente faculdade, reconhecidíssima, né? Eu estudei com a fina flor da elite, com as Mariquinhas Veigas na época, né? Eu estudava de manhã na Santa Úrsula, então a fina flor aqui da classe média do Rio de Janeiro, né? As aulas eram maravilhosas, tinha professores ótimos, né? Me formei bem, né? Eu tive uma boa formação, porque eu fui fazer o que eu gostava. E aí foi super legal, né? E aí na Santa Úrsula que começou a história. Quer dizer, foi, né? Entrou em 80 na Santa Úrsula. Tá. Aí que aconteceu. Eu entrei na faculdade pra lá de alienada. Eu não tinha noção de nada, né? Quer dizer, eu queria estudar na Universidade Católica. Não sei como é que na época eu não pensei na PUC. Na época eu queria só estudar na Universidade Católica. Eu vim pra cá pra faculdade pra estudar, né? Eu tinha um monte de preconceitos na minha cabeça. Eu achava que a maioria dos negros não conseguiu nada porque eles não queriam nada, porque eles não corriam atrás, porque o pessoal não queria nada, eu achava isso, o pessoal não querem nada, né? E era isso, né? Entrei na faculdade pensando isso, né? Eu tinha uma visão de que eu recebia algumas coisas da vida que eu tinha que devolver, né? Era uma visão cristã, mas eu não sabia disso. Então eu resolvi começar um trabalho dentro da minha comunidade de alfabetização de adultos. Aí eu busquei um preparo para fazer isso, né? Me apresentaram o método Paulo Freire, né? Aí começou já a abrir um pouquinho a cabeça. Quando eu fui estudar, foi apresentado aonde? Aqui na Santa tinha um grupo do PT, que lá em Vila Isabel chamaram o PT da Educação. Só que eu não sabia que era PT, eu não sabia nada disso. Eu sabia que era um grupo que estava se reunindo para preparar pessoas para dar aula para alfabetização de adultos. Eu entrei nesse grupo. Isso, hein? Isso já em 70. Foi antes da Santa Úrsula ou foi depois? 80, não, isso foi tudo durante. Foi 80 isso, no ano que eu entrei para faculdade. Aí comecei a fazer parte desse grupo, ainda não tinha nada de negócio de PT na minha cabeça, né? Mas logo depois começou o surgimento do PT e as filiações, as pessoas começaram a falar em filiar. Foi tudo junto, né? Consciência do movimento negro, consciência política partidária. E aí me chamaram para me filiar ao PT. E era muito engraçado, porque lá onde eu morava tinha uma escola de samba, né? Que era um bloco carnavalesco na época. E eu gostava de ficar cantando todo final de semana lá no bloco. Eu era puxadora de samba do bloco lá. Aí eu tava lá, né, cantando samba. Gostava de cantar aberto, até no final de semana eu tava tomando banho e me lembrando do samba. Eu sempre cantava para abrir o samba, né? E é um mundo extremamente machista. E quando a quadra estava cheia, eles chegavam para mim e diziam assim: muito obrigada, Jurema, agora vamos começar o samba. E num dia desse que eu tava lá cantando samba, e veio o cara do PT que sempre tava comigo, né? Me passou uma cantada, falou assim: nós estamos criando um partido dos trabalhadores, né? Que vai assim, você não vê como é que é esse negócio de partido aí? Era Arena e MDB, né? 2 partidos, a gente está brigando, né? Para mudar esse país, a gente precisa escolher um partido, mas tem que ser um partido que tenha a cara dos trabalhadores, não sei o que lá. Falei, tô nessa. Aí eu falei, mas quem é que tá nisso? Ele falou assim: tem o Lula de São Paulo, o Lula, aquele barbudo. Toda animada, me filiei. Foi uma das primeiras filiações aqui do Rio de Janeiro. E aí depois que eu me filiei, ele falou assim: agora, não é só isso não, agora você se filiou, você vai ter que filiar um montão de gente, que a gente está construindo partido. Eu me lembro que na época, né, eu filiei 600 pessoas, porque era mole, eu cantava no samba, dava aula para os adultos. Aí depois não estava dando aula para as crianças da comunidade, né, então era mole, eu tinha uma relação muito boa com o pessoal lá no morro, né. Nesse meio tempo, a polícia subiu no morro e matou um trabalhador. E eu dava aula à noite com o método Paulo Freire, né? E eu não acredito em coincidência, mas a gente estava lá discutindo a palavra geradora vida. Aí vida, né? Não sei o que, V-I-D-A. Aí, porque o método pressupõe que você discuta a realidade dos alunos, né? Uhum. E o grande problema é que perceberam que os adultos não se alfabetizavam, porque usavam um livro de criança para o adulto, né? Ivo vê a uva, e adulto não é idiota, né? Ele corre, sai batido mesmo, né? E aí a gente começou a trabalhar o método e começou a discutir a realidade da comunidade, né? Aí descobrimos que a vida lá era muito difícil, que a vida lá era desprezível, porque a gente vivia em condições subhumanas, não tinha água, não tinha luz na época, né? Então, aí desse meio tempo, aí não, isso era uma sexta, a gente estava terminando de dar essa palavra geradora. No domingo subiu um policial lá e matou um trabalhador, comprovadamente trabalhador. Aí na segunda-feira, quando a gente veio para a aula, aí o pessoal, tava todo mundo reclamando, falou, poxa vida, isso não tem jeito, a gente tinha que fazer alguma coisa.
Eu falei, é mesmo, né? E estava no momento da FAMERJ, estava muito surgimento da FAMERJ. Estava muito forte, o Chico Alencar, o presidente da FAMERJ. Então a gente ouvia muito falar de associação de moradores. E foi criada uma associação de moradores lá no bairro do Andaraí, a Maraí. Aí os alunos começaram a falar isso, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, vamos procurar então o pessoal lá da Maraí, do bairro. E eles estão lá brigando por uma tal de uma praça, e vamos lá levar nosso problema para eles. Aí levamos na reunião da Maraí, fomos eu e os alunos para Maraí. Aí chegamos lá, que a gente está precisando de ajuda de vocês, para vocês ajudarem a gente a resolver o problema lá do morro, né? A polícia está dando tiro, não sei o quê. Então o presidente falou assim, que era do PT também, falou assim, olha, realmente a gente sabe que o problema de vocês é muito sério, mas o problema é de vocês. A gente não tem como resolver o problema de vocês. Olha, aqui embora a gente mora aqui no bairro, a polícia não entra na nossa casa. A gente tem água, a gente tem luz. Se vocês quiserem resolver alguma coisa, a gente pode até ajudar vocês. Mas fazer por vocês não dá. Era bem a filosofia do PT mesmo, né? E Paulo Freireana. Aí eles foram para o morro e nos ajudaram a montar a associação. Aí montamos uma associação, discutimos estatuto, aquele negócio bem petista. 300 reuniões para discutir o estatuto, não sei o quê. Aí fizemos tudo direitinho, aí... Bom, agora vamos procurar, então, montar a diretoria. Não tinha oposição, porque era uma chapa de consenso. Então vamos procurar agora o presidente. Aí saímos eu, né, e uma amiga que está em Niterói. Vamos procurar o presidente, porque na nossa cabeça o presidente tinha que ser homem, né? Então nós saímos atrás do homem lá para ser o presidente. Aliás, dois. Um disse que não podia até ser. Aí o outro também disse que não podia, porque esse negócio de associação de moradores ia tomar muito tempo dele. Ele não queria ninguém na porta dele, não queria confusão. Aí voltamos para a reunião e falamos assim, ó, nós não conseguimos presidente. Aí uma moça lá, né, falou, mas quem mandou vocês saírem procurar o presidente? Se nós temos a presidente aqui. Eu falei, mas ninguém quer ser. Falou assim, ninguém, claro, mas você nem pensou que você poderia ser presidente? Falou para mim. Eu falei, não pensei nisso não, e nem quero. Né? Eu tinha marido, a filha pequena, a faculdade, um monte de aula que eu dava por um monte de lugar. Mas nem pensei nessa hipótese, né? Aí ela falou, na hora que ela falou, todo mundo, é isso mesmo, tem que ser você, ali mais você fala bem, você sabe escrever, tem que ser você, que vai representar a gente. Bom, nessa brincadeira, encurtando a história, eu virei presidente da Associação de Moradores lá do Morro do Andaraí. Quando foi isso? Isso 80. foi... Tudo em 80, tudo aconteceu em 80 na minha vida. 81 foi a fundação do PT. Foi 81, então eu estava exatamente nas primeiras filiações. Né? Porque para criar o PT tinha que ter 100 mil filiações no Brasil todo. Eu fiz parte desse grupo dos filiados, né? Então esse do Andaraí também deve ter sido 81. Tudo, foi tudo junto. Porque estava acontecendo a abertura política. Isso. Depois que eu entender onde é que eu estava, né? Eu estava no meio do negócio, né? De uma ebulição, porque estava acontecendo um movimento no Brasil, eu entrei nele, né? Assim, né? Porque mataram alguém lá na comunidade, né? Porque Deus quis, né? Que eu estivesse nesse negócio aí todo. Eu não me programei para isso. Acho muito engraçada essa coisa de política, né? Porque na política o pessoal prepara os filhos, né? As elites. E eu virei política assim, né? Foi tudo sob o olhar humano, tudo por acaso, né? Eu fui lá, virei... bom, aí virei presidente da Associação de Moradores, não tinha nada combinado. E nesse meio tempo, estava aqui na faculdade. Um dia, a coisa racial ainda não estava na minha cabeça. Um dia ia ter um debate aqui na faculdade, Santa Úrsula. E nós tínhamos o centro de história chamado Luiz Gama, que era um pessoal até da Bahia, negros da Bahia, que dirigia o centro, né? O CA de história. De história era Luiz Gama, aqui da Santa Úrsula. Aí me convidaram para um debate. Eu falei, eu? Por negócio de negro, eu falei, eu? Quero saber disso. Você tá ficando maluco? Não, porque tem racismo no Brasil. Que racismo? Onde vocês vão inventar esse negócio? Só o que faltava. Vocês estão trazendo coisa dos Estados Unidos para cá, tá? Tem esse negócio aqui não, só na África do Sul. E aí, eles ficaram me insistindo para eu ir lá, né? Eu não queria ir. Aí nisso, começou a aula. Aí daqui a pouco entra, um rastafari na minha sala. Vamos lá, que a gente tá te esperando. Eu, pra onde? Vamos lá, você tem que ir no debate, vai ser um debate maravilhoso. Aí eu fui pro debate, né? A laço. Aí cheguei lá no debate, quem tava na mesa? Medeiros, né? O Medeiros, Roberto Medeiros, Lélia Gonzalez. E esse rapaz, depois veio ser meu assessor, foi até assassinado, né?
Hermógenes. Chamar? Foi me chamar, foi assassinado. Quando eu fui vereador, ele foi meu assessor. Primeiro mandato de vereador. Aí, cheguei lá, né? O Carlos Alberto Medeiros, né? Falando daquela forma que ele falava. Ainda por cima era muito bonito na época, né? Bem rapazinho. E a Lélia, ela falando daquele jeito que ela falava maravilhosa. Conheceu, Lélia? Maravilhosa, não? Você não conheceu? Não, mas já material, vi, né? Aquela forma contundente que ela falava, apaixonada. Mas eu briguei emocionalmente com ela, né? Falei, essa mulher tá ficando doida, onde é que essa mulher arrumou isso? Mas foi muita resistência, mas ao mesmo tempo, alguma coisa ela falou que me tocou tão profundamente, que toda vez eu lia muito o Jornal do Brasil, eu sabia assim, a Lélia Gonzalez vai estar fazendo uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, eu vinha. Lélia Gonzalez está fazendo palestra, não sei aonde, eu ia. Comecei a ir onde eu sabia que ela estava ouvindo, né? Aí entendi tudo. Foi exatamente nesse momento que eu tomei consciência da questão racial, né? Eu fiquei muito brava, muito brava. Eu era uma militante pitbull, entendeu? Porque eu fiquei com muita raiva, né? Depois que eu entendi isso, né? No processo psicanalítico, inclusive. Porque eu fui enganada a vida inteira, né? A vida inteira eu bebi na tal da história de que no Brasil não tinha racismo, né? E quando eu descobri que existia, né? E quais eram os índices... que naquela época nem tinha muito, que não tinha muita pesquisa com item cor, mas quando as pessoas faziam as denúncias, eu comecei a ver realmente eu morava, quantas pessoas que moravam lá, como a polícia tratava as pessoas, qual era o nível de escolaridade daquelas pessoas, eu vi empiricamente, eu comecei a perceber e realmente aquele pessoal lá tá falando tudo é verdade. E eu vivia ali no caldeirão, sabia que aquilo era verdade, né? Então eu fiquei muito braba, né? Então era assim, eu fui pra extrema. Eu era da extrema esquerda do PT, eu era da extrema esquerda do movimento negro, tudo era dos extremos, né? E aí, nisso, eu procurei o IPCN, né? Me filiei ao IPCN. Logo depois, a Lélia criou o Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras, né? Porque a gente percebeu que tinha a questão racial, mas dentro da questão racial também tínhamos a questão de gênero. Aí criamos o Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras. Eu participei com a Lélia da fundação. Eles me mandaram acho que o primeiro encontro feminista latino-americano no Peru. Eu fui representando essa entidade, né? Lembra quando isso? Esse não tem. Acho que foi 81 ou 82. Acho que tá, eu estou lembrando aqui dessas coisas agora. A gente vai falando, vai lembrando. Aí eu fui representar as mulheres negras. Tem aqui. Não. Aí eu fui fazer... fui lá nessa conferência representando, né? O Nizinga. E aí comecei a ser militante, né? Aí eu sempre tinha facilidade de falar, as mulheres sempre me indicavam para tudo, para falar. Ah, vai lá, agora você vai falar, você vai representar a gente na Bahia, em Minas, São Paulo. E no PT também acontecia a mesma coisa. Ah, você vai representar o PT não sei aonde. Primeira convenção nacional do PT eu fui representar, né? Parte do grupo do PT no Rio. Então sempre eu era delegada de alguma coisa. Aí passou, né? Em 82 eu fui candidata a vereadora porque foi a fundação do PT. A gente tinha que lançar um monte de candidatos que era para legalizar o partido, para ter a legenda, ter X votos para legalizar. Então não tinha estrutura nenhuma, a gente andava de ônibus, mas indicou lá, na época eu tive 3.000 e poucos votos. E naquela época que teve voto vinculado, que o PDT de Brizola arrebentou, né? Elegeu todo mundo, elegeu o Agnaldo Timóteo com 500 mil votos. E o pessoal se animou, falou, poxa vida, você tem voto. Né? E começou a partir daí, dessa primeira eleição, as pessoas começaram a pensar na possibilidade, né, de me eleger vereadora. Lá no Morro, já era presidente da Associação de Moradores. Nós conseguimos, na época, para a comunidade, um monte de coisa, né? Com o poder público. E era tudo com muita briga. A gente não fazia... Eu era muito radical na época, a gente não fazia concessão. Então, a gente conseguiu, na época, colocar luz na comunidade. Conseguimos construir uma creche para as crianças. E aí, nisso, né? Isso tudo era um grupo que estava comigo. A gente era comunidade. E era a maioria negra, né? Então a gente era da comunidade, da Associação de Moradores, a gente era do núcleo do PT do Morro do Andaraí, e a gente era tudo militante do PT. Né? Eu, Rosália, na época, Jorge. Rosália? Rosália Lemos. Agora ela é responsável pela questão da mulher em Niterói. Tipo secretária, né? A questão da mulher em Niterói. E Jorge? Se vocês quisessem chamar, ela também seria bom. Ela também é dessa época bem ativa. E esse Jorge? Jorge o quê? Também do Andaraí? Do Andaraí também.
E aí a gente começou a fazer esse trabalho já mais político partidário, porque o que a gente entendeu nesse meio tempo? Que o que entravava a nossa vida era a política, né? A política tinha definido onde é que a gente tinha ido morar, né? A política, ela era cheia de preconceitos, né? Com a mulher, com o negro. Os políticos nos via de uma forma depreciativa, nos usavam sempre para buscar votos. Tivemos uma história, assim, antes de fundar a associação, que um político, né, perto da eleição, foi lá na comunidade, levou um monte de canos, que nosso problema lá sempre foi ter água e luz, né? Então levou um monte de canos de PVC, fez um discurso lá na comunidade e se comprometeu que se todo mundo votasse nele, que ele ia colocar água pra gente na comunidade. E aí passou uma lista de papel massa, todo mundo se comprometeu em votar nesse homem. Voto era isso, né? E aí, quando estava faltando uma semana para a eleição, ele foi lá e mandou buscar os canos. E disse pra gente que ia trocar o cano de PVC, porque não era bom, queria trocar por canos metálicos. Metálico, não é o nome disso? De ferro, que é cano de ferro. E aí a gente ficou esperando, né? Aí acabou a eleição, todo mundo votou nele, e depois a gente descobriu que esse mesmo cano já tinha ido do Morro da Formiga pro Morro do Borel. Quem era? Ai, não me lembro, mas qual é o nome do homem, gente? Ai, meu Deus. Isso foi em 80? Eu não lembro, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Isso foi antes do PT surgir. Acho que era Arena. Que era Arena e MDB, né? Foi antes da nova onda partidária aí. E aí, nós descobrimos depois que o político deu um cano na gente. Literalmente. Literalmente tomamos um cano do político, né? E aí, por que eu falei disso? Sim, porque percebeu que a saída... Isso. Até então, a política que tinha relegado vocês... Isso. Então, eu comecei então, a fazer tudo junto, né? Quando eu militava no Movimento Negro, ela tinha uma agenda assim maravilhosa, né? Um dia era reunião de Movimento Negro, outro dia reunião da Associação de Moradores, outro dia reunião de mulheres negras, outro dia, não sei o que lá, ainda mais a Escola das Crianças. Tudo isso durante a faculdade? Tudo isso, durante a faculdade. MNU, em 78, você estava completamente... Não estava não, não estava participando não. Mas nem ouvi falar? Não, nada. Nem eu era de nada mesmo, até porque na minha casa não tinha luz. Ah, sim. Entendeu? Então, a informação era ditadura, militar ainda, né? Não tinha nenhum. O acesso à informação vem com a entrada na faculdade. Na universidade, exatamente. E o contato com esse pessoal de Vila Isabel, que estava trabalhando com isso, o Paulo Freire. Como é que foi esse contato? Então, como é que você chegou a eles? Porque eu fui... Aí tinha o Mobral. Né? Aí eu fui lá me inscrever para ser educadora do Mobral, que eu queria fazer alguma coisa, né? Foi aonde? Lá no Andaraí? No Andaraí. Mesmo? Eu ia dar aula em Vila Isabel, na escola de samba de Vila Isabel. Montaram uma escola de Mobral lá. Mas aí eu cheguei lá naquele e falei assim, nossa, que negócio esquisito, a pessoa não vai aprender nada com isso não. Aí encontrei nessa reunião do Mobral, tinha um pessoal que também já estava nesse núcleo de PT, de educação. Aí me convidaram para essa reunião, não conheci ninguém. Mas foi conversando com essas pessoas? Eles me convidaram para participar dessa reunião, que tinha toda terça-feira em Vila Isabel. As pessoas que gostavam de trabalhar com educação, né, e estavam discutindo o método. A gente leu naquela época, o livro era famoso, isso, Cuidar de Escola, já ouviu falar? Do Rodrigues, né? A gente leu aquele livro, não sei se não tem esse livro, tão bom. E aí, aí teve essa primeira eleição, a gente não ganhou, claro, continuei lá na militância. Deixa eu só perguntar, que você falou que você começou a ser radical, ficou com muita raiva, foi para a esquerda do movimento negro. O que era a esquerda do movimento negro? Tinha um povo, porque sempre, em todo lugar tem o povo mais light e o povo que quer sangue, né? E eu tava lá no povo que queria sangue na época. Quem eram as pessoas? Qual era o grupo? Inclusive umas mulheres, que não estão aqui mais no Brasil. Sandra Helena. Mas vocês se juntavam em alguma entidade, alguma instituição? Não, a gente se encontrava no IPCN, saía para beber, no shopping, e ali a gente traçava nossas estratégias para reunião. Porque essa divisão existia dentro do IPCN. Uhum. Tinha um grupo mais da esquerda, mais light, que era Simba, né? Isso. Que usava a instituição do IPCN, se reunia no IPCN, porque eles não tinham sede e tal. Mas havia o pessoal mais light. Isso. Né? Seu pai era do meu grupo. Também ele era o pessoal mais radical, né? Mas aí tinha homens e mulheres também nesse grupo. Mas tinha uma mulherada que era terrível. A gente levava. Sandrão, chamou de Sandrão. Joana Angélica. Já ouviu falar desse povo? Joana, a Suzete. Então a gente chegava na reunião já preparada para detonar.
vinham com o negócio que tem que participar de governo, tem que indicar, não sei, a gente ia, não, nem pensar, todo mundo é racista, a gente não aceita. A gente era do grupo do não, grupo do contra. Aí depois, né, fui amadurecendo. Aí depois, aí eu só sei que em 95 o pessoal decidiu que lançar minha candidatura para vereadora. Mas antes você foi assessora da Benedita. Isso, tá no ainda tem, Fui assessora da Benedita. Foi Lélia que me indicou, porque foi assim, eu não perei em 92, em 82, mas a Lélia me conheceu e falou que ela foi convidada para trabalhar com a Benedita, e ela falou com a Benedita que para compor o gabinete tinha que ter mais pessoas, inclusive de comunidade, e a Lélia me indicou para trabalhar com a Benedita. Eu fui assessora dela até 85. Uhum. De 83 a 85 isso, é o que está no seu currículo. É isso mesmo. E como é que foi essa experiência? Aí você já é o primeiro contato dentro com o parlamento, né? Aí foi legal porque eu comecei a pensar via instituição. Eu pensava sempre como movimento negro, como movimento social. Aí tive alguma divergência, inclusive, com ela na época, eu não relatarei aqui, né? Mas aí depois foi uma experiência legal. Uma experiência boa, assim, que me cacifou. Para depois, inclusive, quando eu pensei em ser candidata a vereadora, eu já tinha uma experiência com o parlamento, de ter sido assessora de uma parlamentar, né? Negra, mulher, né? Vinda de uma comunidade, a gente tem quase o mesmo perfil, né? Então eu já sabia um pouco como ele transitar dentro do parlamento. Aí eu fui eleita, né? No primeiro mandato, né? A gente dizia que a gente seria porta-voz dos excluídos na Câmara Municipal. Foi em 92, eu fui eleita, primeiro mandato. Fui eleita como acho que a sexta do PT. Em sexto lugar no partido. Aí quando eu assumi a vereança, eu levei essas questões todas para lá, né? Questão de racial, questão da mulher, questão de comunidade. Mas as pessoas começaram a identificar no mandato a possibilidade de trazer várias demandas, né? E aí começou a vir pessoas de todos os lados, de outras comunidades, Zona Sul, Zona Oeste. Eu comecei a fazer debates no rádio, era convidado para lá na Manchete na época. Eu fazia o programa do Roberto Canazzi, toda terça-feira na Manchete, aí ficando famosa, né? E aí, em 96, teve uma outra eleição, eu tripliquei a votação. Uma votação, assim, belíssima. A primeira eleição eu tive 5 mil votos, na última eu tive 17 mil, né? Na segunda, aliás. Na última eu repeti a votação mas fui a mais votada do PT. Aí depois disso a pessoa decidiu não querer me lançar deputada. E aí agora eu fui eleita deputada. Não é. Sim. Antes disso, a gente tem no seu currículo funcionária pública da Secretaria Municipal. Me esqueci, porque quando eu estava dando aula lá na comunidade, a prefeitura começou um trabalho de supervisão em comunidades, nas creches comunitárias. E aí eu fui convidada para trabalhar. Já era presidente da associação? Já era, Já estava no meio da faculdade e eles me convidaram, porque a dificuldade de pessoas de classe média e a favela, né? Eles começaram a contratar, na época era por RPA, não tinha vínculo empregatício, autonomia, né? Aí depois, eles resolveram assinar a carteira do pessoal, aí depois efetivaram e eu até hoje sou funcionário da prefeitura. Só que eu estou em licença, né? E esse trabalho era o quê? Fiscalizar? As creches da prefeitura. Comunitárias? Comunitárias, A prefeitura pagava o pessoal para trabalhar, né? Mas tinha que ter um elo entre a prefeitura e a comunidade. Os educadores eram todos da comunidade e a supervisão era feita por algumas pessoas de comunidade e outras não, né? Só que fazia trabalho em educação era geralmente convidado pelo currículo a trabalhar. Eu fui convidado, né? Depois fui efetivado lá na prefeitura e estou lá até hoje, né? Uma questão aqui, a gente passou direto. Em 88, tem duas questões que eu acho importantes, a gente acha interessante. Uma é sobre a marcha de 88, centenário da abolição, essa abolição do movimento social negro e tal, e sobre o encontro estadual da mulher negra que foi realizado em 88 também. Se você participou... Participei, claro, eu era sempre delegada. E como é que você via o ano de 88, a marcha? Foi um marco, né? Foi um marco, o movimento negro, a gente chegou assim não quiseram deixar a gente passar, né? Perto
da estátua lá do Caxias, né? O movimento estava muito forte. Eu fui indicada pelas mulheres negras para falar nessa marcha. E o encontro, como é que foi? Também fui delegada. Então a gente sempre levava essa questão, porque eu juntava a questão de raça e classe, né? Por ser da favela e por ter a questão racial. Então o pessoal me indicava sempre como delegada para falar em algum lugar, ou como porta-voz das mulheres para fazer discurso, nos dois. Na marcha eu fiz o discurso em nome das mulheres negras, fui indicada pelas mulheres, Mizinga, no encontro eu fui delegada também, participei como delegada. Tem alguma consideração sobre esse encontro? Importância, como se dá o movimento de mulheres negras a partir daí? Porque esse foi o primeiro encontro aqui no Estado. Consolidou o movimento, né? Foi um momento assim, o que a gente oficializou alguns problemas que a gente tinha, né? E começamos a exigir mais do movimento negro geral, uma participação mais efetiva, né? do movimento como um todo, onde a gente colocava mais a nossa questão de gênero mesmo, né? Que o movimento falava muito tempo da questão racial, mas era uma coisa muito ampla, né? E muito da questão do mercado de trabalho. A gente começou a feminilizar esse discurso. A partir desse encontro de mulheres, a gente começou a dar esse tom muito mais forte no movimento como um todo. Foi legal. Colocando a questão de gênero junto com a questão racial, né? Bom. Eu queria voltar um pouco, porque você disse que quando você então começou a perceber, né? Foi nesse encontro aqui, essa palestra com a Lélia, com o Carlos Alberto, aqui na Santa Úrsula. Até então a questão racial, né? Não existia. Durante a sua experiência toda de vida, vivendo em casa de família com sua mãe, teve ocasiões em que você percebeu ou isso também ficava escamoteado? Eu percebia, mas eu achava que era natural. Entendeu? Eu achava que era natural que os brancos tivessem poder econômico e os negros não. E que os negros que quisessem ascender, teriam que estudar. Entendi. Entendeu? Então, o estudo para mim era assim, a ascensão seria via estudo. Eu achava que os negros não tinham nada porque eles não gostavam de estudar. Eu achava que era natural. Os brancos estão ali, eu não pensava na história de escravidão, na história do racismo, do preconceito, não passava na minha cabeça. Não mesmo. Você percebeu algum movimento de racismo em relação a você e sua mãe nesse momento? Não, o próprio tratamento que nós tínhamos, né, na casa de família, né? Porque me lembro de uma situação de que a gente comia, né? A família, minha mãe botava a mesa, aí comia a família toda, os cachorros ficavam lá na mesa com a família, e o que vinha da mesa era pra gente comer. Entendeu? O resto. Então isso pra mim, assim, porque aquelas pessoas valiam menos até do que aquele cachorro que estava na mesa com eles, né? Assim, mas assim, verbalizavam não. Não verbalizavam. Bom, aqui também tem uma passagem sua como presidente do Diretório Municipal do PT, em 93, 94. Isso, estou lembrando de tanta coisa que eu já até me esqueci. A gente não pode esquecer de nada. Foi porque eu faço parte de um grupo no PT, né? É a Opção Popular. E eles, nós tínhamos maioria na convenção e tinha que indicar alguém para ser presidente do partido. O único nome no partido da época que tinha consenso era o meu nome. Eu era vereadora, estava sendo uma boa vereadora, tinha um bom destaque. O pessoal me indicou para ser presidente do partido, né? E foi por consenso mesmo. Aí foram 2 anos de mandato. Aí depois, quando terminou esse mandato, eu apoiei outra pessoa e no ano passado, o último ano de vereança, eu fui líder do PT na Câmara Municipal. Isso. Também temos aqui. E tem 2 momentos cruciais que você participou na Câmara Municipal, que é a questão da chacina da Candelária e de Vigário Geral, que você foi presidente da CPI. CPI que investigava... As 2 CPIs, né? Porque a Câmara queria, assim, ver no que o município do Rio de Janeiro tinha responsabilidade nessa questão, né? E descobrimos até que tinha, porque na medida em que o município, né, já era o governo César Maia, o município investia muito mais, né, em obras e deixava essas crianças sem ter nenhuma política alternativa para essas crianças, né? Elas viam na rua, a prefeitura sabia disso, não fazia nada.
ela era responsável, né? E mudou alguma coisa? Não mudou, não. Quer dizer, a CPI ela tinha esse objetivo de ver Isso. Qual é a responsabilidade? da prefeitura. Uhum. E a de Vigário Geral, que também teve uma A CPI. Vigário, aí a gente acabou aqui no meio da CPI, nós decidimos que não poderia a fundo, porque tinha a ver com questão policial, né? E aí que teria que ser mais uma coisa estadual. Aí o PT estadual acabou tocando isso. Acho que só para fechar mesmo, tem uma participação, algum relato sobre o Enem, sobre o primeiro encontro nacional, que foi em 91, São Paulo, você participa? Não fui. Porque nessa época eu estava no MNU. O MNU foi contra a participação do Enem. Aí eu não fui. Você Então, entra... você entra... Quando? Agora a gente ficou curioso. Quando a gente entra no MNU. Puxa. Influência do Iedo? Não. O MNU estava acabando no Rio de Janeiro e me convidaram para remontar. Quem convidou? Foi quem convidou. Foi o PC. Um amigo meu, que também nem é muito famoso no MNU, não, mas ele me convidou para ajudar a remontar, e o pessoal de São Paulo, de Brasília, e Salvador. mais o pessoal de Salvador, o Luiz Alberto. Que me convidou. Isso em 90, 89? 89 e 90, por aí. E aí o MNU até foi ao Enem, mas fez uma plenária paralela, né? Não participou. Aí não saí delegada porque o MNU não queria participar lá. E você disse assim, que você começou no movimento negro muito bravo, muito radical, com muita raiva. E que você agora está mais moderada. Como é que foi essa transformação? Acho que foi a idade. A idade de eu estar no parlamento, a gente vê que nem tudo é possível, né? Vê que você tem que fazer algumas alianças para conseguir alguma coisa, né? Porque a sua atuação agora é política mesmo. Política partidária, né? Deixou de ser uma militante, né? ação. Hoje eu vou em tudo que o movimento negro me chama, mas muito mais como palestrante, né? Mudei o espaço de ocupação no movimento, hoje é outro, né? Eu tenho que ter essa clareza para, inclusive, não atropelar quem está na militância, né? Respeitar os militantes. Eu respeito isso. E quando é que começou enfim, você falou algumas vezes aí, depois eu fui ver na terapia, que era isso, como é que foi essa passagem pela terapia? Que é interessante também, que faz parte da trajetória. Porque eu tive que... Quando foi isso? Comecei a fazer terapia em 86 mesmo, né? 86. Porque aí eu comecei a observar que eu tinha muita raiva, né, de muitas coisas, né? Eu tive que repensar minha vida, exatamente, né? Essa história aí que é muito complicada, de infância. Aí eu fui fazer terapia para me melhorar mesmo, não era para militante não, né? Era para pessoa da Jurema. Isso. E aí acabou, né? Até essa coisa de estar mais light tem a ver com a terapia também, né? Porque eu achava que eu ia mudar o mundo. Eu ia fazer a revolução, eu ia mudar o mundo, né? Vou descobrir que euzinho, não sou capaz de fazer nada, né? Eu e o outro, né? Aí... E a sua filha tem uma filha, tem mais? Três meninas. 3 meninas. Como é que elas conviveram com essa mãe que militante o tempo todo, com uma agenda cheia, e hoje em dia, qual a idade delas hoje? A mais velha tem 25, 18 e 19. Então já são... agora, né? Mas na época, às vezes reclamavam, às vezes iam comigo. Porque enquanto você estava aqui fazendo a Santa Úrsula, que passava o dia, elas ficavam com quem? Às vezes com a minha irmã, às vezes eu pagava pessoas para tomar conta delas. Depois ficou muito tempo com a minha irmã mais velha mesmo. Aquela que saiu com 14 anos? Não, a mais nova. A mais nova não trabalhou fora, não, foi em casa. E elas participam também desse movimento? Ontem a mais velha, eu pensei delegada da comissão do PT, porque é orgulhosa, né? Cheguei lá, tava de crachá, falei, poxa, que legal. Aí é bom, aí a mais nova tá no meio, tá fazendo comunicação aqui na faixa,
Aí a mais nova está se preparando para fazer história, quer fazer história na UERJ. Mas aí já tem uma diferença fundamental. A tua trajetória, você falou que foi tudo por acaso, a visão humana. E as meninas agora já estão sendo... já estão sendo educadas, né? De uma forma, claro. Ninguém lá quer ser política, né? Por quê? Não sei, porque uma quer ser jornalista, a outra quer ser historiadora e a outra é advogada. A mais velha já formei advogada. Mas já está na convenção do PT, já está na convenção. Mas não quer ser parlamentar, não. Não. Quer só ajudar os outros.